Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes pra sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Isso aconteceu há alguns anos, e ainda não consegui tirar isso da minha cabeça. Eu moro numa área rural, a cerca de 30 minutos da cidade grande mais próxima. Na época, eu estava grávida e costumava passar por uma estrada cheia de fazendas a caminho do médico. Há muitos animais nessas propriedades, como galinhas, patos, cavalos, alpacas, cabras, ovelhas. Uma verdadeira fazenda completa. Um dia, enquanto dirigia para o médico, passei por uma propriedade cheia de animais que normalmente estão se movendo, fazendo barulho, coisa típica de animal de fazenda. Vale mencionar que já passei por esse local inúmeras vezes e continuo passando até hoje. No entanto, nesse dia, quando virei uma esquina onde ficava a propriedade, todos os animais estavam completamente parados, congelados no tempo. Eu desliguei o rádio e percebi que tudo estava um silêncio absoluto. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Parecia que a simulação ainda não tinha terminado de carregar quando eu cheguei lá, sabe? Eu diminuí a velocidade até parar para garantir que não estava imaginando as coisas, mas sim, cada animal estava imóvel e em silêncio total. Por um instante eu pensei em dar a volta para gravar um vídeo, mas algo me disse para sair dali o mais rápido possível, assim que confirmei que eu estava vendo aquilo mesmo. Eu lembro que liguei imediatamente para o meu marido muito assustado. Ele sugeriu que eu voltasse pelo mesmo caminho para conferir de novo. Quando passei pelo local na volta, tudo estava normal. Até hoje, sempre que eu dirijo por essa estrada, eu desligo o rádio e fico atenta para ver se os animais estão se comportando de forma normal ou se estão presos no mesmo glitch que eu presenciei naquele dia. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê, a voz do seu fone de ouvido, a voz da sua madrugada. Então, se você está escutando a gente de uma fazenda, ou uma roça, ou um sítio, ou uma cidade com menos de 3 mil habitantes, que sim, é roça, me desculpa, mas esse episódio é pra você. Aproveita e se você quiser fazer que nem os nossos apoiadores maravilhosos que já apoiam, mas aqueles que estão escutando a gente agora, como se fosse uma live, Abby, Andra, Pisteio, Nessa, Chatami, Vanilla. É só acessar apoia.se/terror na esquina. E com R$ 5 você já consegue acessar as gravações. Então venha fazer parte, entre para nossa seita e ajude a gente a chegar em todos os cantos. Mas se você não pode contribuir com uma pequena quantidade financeira, você pode compartilhar nos seus stories. Meu pai e eu revezamos casos para ganhar a vida. Fazemos tudo para que as reformas da casa possam levar alguns meses a um ano e mais. Aqui está o que aconteceu conosco numa fazenda de mais de 100 anos do Noroeste, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, cerca de 3 anos atrás. Essa velha casa da fazenda era linda, mas extremamente degradada. Ela estava vazia por 15 anos antes da gente comprar. Além disso, tinha evidências de que invasores estiveram lá em alguns momentos. A casa tinha bons ossos, como dizem, então não valia a pena derrubá-la para começar do zero. A primeira parte do nosso trabalho é a limpeza e demonstração. Percebi que cada casa tem sua própria vibração e energia. No entanto, essa antiga casa de fazenda era diferente. Tinha 4 andares, incluindo o porão e o sótão. Sempre que você estava lá embaixo, no andar principal, cozinha, sala de estar e escritório, parecia bom. Até normal. Quando você subia era diferente. Tinha um peso lá em cima. Eu anunciava toda vez que entrava na casa. Ei, sou só eu. Tudo bem se eu subir para fazer isso e aquilo?
Eu também anunciava sempre que entrava na casa lá embaixo com um "Ei, você tá em casa?". Meu pai olhava para mim como se fosse louco, porque eu nunca fiz isso em nenhum outro lugar. Nunca. Eu não sei por que eu fiz isso aqui. Apenas senti necessidade, com uma coceira profunda no meu cérebro, implorando para eu dizer isso, então eu disse. Nos primeiros dias de limpeza e demonstração, meu pai descobriu algo perturbador. No quarto principal, no andar de cima, tinha um pequeno armário com luz. Pendurada na parte interna da porta do armário em um cabide, tinha uma coleira ensanguentada. Tinha símbolos estranhos pintados com spray apenas nesse armário. Algo parecia ter sido queimado em uma pilha no chão do armário. Eu me recusei a tocá-la e fiquei extremamente chateado ao ver a coleira. Furioso mesmo. Que faria algo com um pobre animal como esse? Eu estava tão incomodado que o meu pai me disse para ir para casa passar o dia e eu fui. Cara, me deixa doente pensar nos filhos da puta que fizeram de tudo para ter algo assim. Meu pai e outro colega de trabalho limparam tudo. Além disso, a luz naquele armário nunca funcionou. Fazemos pequenos reparos elétricos e não conseguimos descobrir. Se o eletricista mestre viesse, ele também não conseguiria fazê-lo funcionar. Nova luminária, nova fiação, tudo novo e ela nunca funcionou. Quando terminamos de limpar os aposentos, decidimos trabalhar no sótão e no porão. O porão estava ok. Honestamente, a metade inferior da casa, porão e primeiro andar, cozinha, escritório, sala de estar, parecia bem, neutra até. O sótão era terrível. Eu não consegui subir até lá, nenhuma vez. Para não ser babaca, eu trabalhei nos outros andares da casa. Meu pai entendeu sem que eu tivesse que explicar, o que fala muito porque ele é muito cético. Um dia tive que segurar a lanterna para o meu pai enquanto ele estava no sótão. Fiquei na escada, apenas com a cabeça e a parte superior do tronco para dentro do espaço. As luzes também nunca funcionavam lá em cima. Esse sótão tinha um daqueles puxadores para baixo do teto, aquelas escadas dobráveis. Ele estava localizado no corredor entre o quarto principal e o segundo quarto, e o único banheiro. No segundo em que abrimos, um cheiro forte atingiu a gente com força no rosto. Cheiro de morte. Com certeza algo deve ter morrido aqui, a gente pensou. Havia aquelas grandes moscas pretas que pareciam enxame em cima de algo podre e morto, em toda a parte. Dizer que foi uma infestação de moscas é um eufemismo. Eu estava na escada, quase caindo várias vezes para afastar ferozmente esses insetos demoníacos. Meu pai procurou em todos os lugares a causa das moscas por dias e não conseguiu encontrar nada. Antes de vendermos a casa, finalmente conseguimos que as moscas fossem embora. Isso foi depois de muitos meses tentando. No entanto, quando o novo proprietário optou por alugar a casa, as moscas continuavam voltando. Até hoje, quase 3 meses depois, os exterminadores e controladores de pragas foram chamados e as moscas ainda voltam. O quarto principal teve outra coisa acontecendo depois que o armário foi limpo. Eu convenci meu pai a enterrar a coleira do cachorro. Tinha 4 janelas no mestre. 2 janelas na parede norte e 2 paredes no oeste. As janelas da parte norte, um dia, de repente, tinham 2 morcegos nela. Eles estavam, de alguma forma, presos entre o vidro e a tela da velha janela. Precisávamos trocar todas as janelas, então tentamos de tudo para libertar os morcegos sem machucá-los. Trabalhávamos durante o dia, então os morcegos, sendo noturnos, achamos que isso explicava porque eles nunca se moviam durante o dia. Quando chegamos lá no dia seguinte, eles pareciam ter se mudado durante a noite, então sabíamos que estavam vivos. Esses pobres morcegos me deixaram seriamente preocupados. Qualquer inseto morto que eu encontrasse durante a limpeza, eu colocaria no peitoril da janela esperando que eles comessem. Eu sei que é estranho, mas eu sou um amante de animais e parecia que eles estavam presos e estavam me matando vê-los assim. Não fazia sentido lógico como eles entraram lá. Além disso, era início de verão, então eles também não estavam hibernando. Meu pai e eu decidimos pegar uma escada e tentar do lado de fora da casa. Ele finalmente conseguiu para que os morcegos pudessem sem dúvida sair. Os morcegos não se moveram daquela tela da janela por semanas. Então, um dia, eles se foram. Por muito tempo pensei que meu pai tivesse descoberto que eles estavam mortos e se livrado deles para não me chatear. Ele promete que não fez isso, e que, depois de semanas se movendo apenas alguns centímetros, eles realmente partiram por vontade própria.
Terminamos e vendemos a casa. O novo proprietário alugou para inquilinos, os inquilinos se mudaram, ficavam lá 1 ou 2 meses, depois rescindiam o contrato e se mudavam. Isso aconteceu 4 vezes desde que terminamos. Após cada mudança, éramos contratados para fazer uma nova camada de tinta, limpar profundamente, consertar um buraco ou qualquer outro conserto necessário. A sensação na casa nunca mudou. Além disso, eu gostaria de acrescentar que contamos ao novo proprietário sobre toda a estranheza antes de comprá-lo. E meu pai é um cara cético e não tem explicação para nada disso. Meu pai agora também se anuncia sempre que entramos em casa. Conhecemos todos os inquilinos que moravam lá. Conhecemos todos os inquilinos que moravam lá em algum momento no período de aluguel. Todos eles pareciam pessoas normais e não o tipo que quebram seus contratos sem motivo. Sinto que a casa precisa de uma limpeza ou, sei lá, alguma coisa. Para quem sujou aquele pobre cachorro e a casa, que você colhe o que você plantou e que a gente nunca se encontre. André falou, mosca de carniça é a coisa mais bizarra, e Abby comentou só uma palavra, berne. O berne não fica em carne morta, disse Andrea. O berne só infiltra em carne viva e íntegra. Nesse caso seria varejeira, aquelas moscas metálicas. Nossa, cara, eu tenho um nojo dessas moscas. É nojento. André disse. Fisteio falou, berne dói pra caralho. Sim, tem moscas que comem carne morta e usa as larvas, né, pra comer necrose. Ok, teve um comentário no episódio 168 de Acampamentos que falou: chega, tudo tem limite. O relato do Saí, aqui em Marangatiba, me apavorou. Uma coisa são relatos distantes e outra coisa é visualizar exatamente o local descrito e frequentar a praia. Então, por causa desse comentário, eu resolvi trazer bastante relatos brasileiros. E vai ser uma tendência aqui no pod. O máximo que eu conseguir. Não só brasileiros, mas do mundo todo. Vamos deixar os Estados Unidos um pouquinho de lado? Vamos. Então, o próximo relato começa assim. Meu pai nasceu no interior da Paraíba e morava em um sítio com sua família nos anos 70, 80. No local em que ele morava não tinha luz elétrica ou água encanada. Ele sempre nos conta histórias sobre coisas estranhas que avistaram enquanto viviam lá. E uma das mais marcantes, que ele diz não ter explicação plausível, aconteceu durante o dia. Ele lembra que, em determinado momento, perceberam uma sombra enorme. Ao saírem para investigar, viram um disco muito grande parado no céu. Os vizinhos também notaram e logo saíram de casa, muito desesperados, achando que era o fim do mundo ou mesmo a volta de Jesus. Não demorou muito para que o objeto redondo, que parecia pairar sobre a região, se deslocasse rapidamente e desaparecesse. Vale lembrar que estamos falando dos anos 70 ou 80, uma época com tecnologias limitadas e sem a proliferação de drones ou aparelhos semelhantes. O mais curioso é que o relato dele, assim como de outras pessoas, é consistente até os dias de hoje. Um adendo aqui. Se eu estiver lendo um relato teu e tu não quer que ele esteja aqui, manda uma mensagem pra gente no Insta, @terror na esquina. Já aproveita e segue a gente lá, falando qual relato, de qual episódio, que daí a gente dá um jeitinho. Aproveitando essa pausinha, venha fazer parte da seita. Se junte a nós. E assim você vai conseguir acompanhar as gravações, fazer seus comentários. E a partir de R$ 5, cara, R$ 5 você já consegue estar aqui com a gente e ao grupo do WhatsApp. Não é muita coisa, um cafezinho hoje em dia, um expresso é 8,50, então é menos que um expresso.
Muitas pessoas riem ou desacreditam que exista lobisomem. Porém, na minha infância, eu morei em uma fazenda vizinha ao município de Bebedouro, no interior de São Paulo. Era uma fazenda bem grande, com várias famílias morando. E lá era uma fazenda muito perturbadora, porque, além de ser mal assombrada, tinha muito mistério. Em toda a quaresma, os cavalos ficavam doidos e corriam pela estrada que passava na frente das colônias. E os cachorros atrás todos alvoroçados. Era um tropé imenso de cavalo. Porém, o mais interessante é que no outro dia, por ser chão batido, não tinha marca alguma de pata de cavalo correndo. Sendo também que eles ficavam no pasto, que era enorme e não teria como eles saírem. Um certo dia, minha mãe se levantou na madrugada para preparar a marmita do meu pai, por volta das 4 horas da manhã, e saiu da cozinha para usar o sanitário, que ficava no quintal. Como não tinha água encanada, ao chegar no canto da casa, percebeu algo muito grande e negro debaixo do pé de manga, que tinha próximo à cisterna onde lavava roupas. Minha mãe ficou apavorada e voltou rápido para dentro de casa, e ao falar para minha tia e abrir a janela para poder ver, ele já não estava mais embaixo do pé de manga. E nessa fazenda a gente tinha um casal de vizinhos, já de idade, que quase não saía de dentro de casa, só viviam com as portas fechadas. E por algumas vezes, a senhora relatou para minha mãe que o marido dela virava lobisomem, e que já tinha tentado atacar ela algumas vezes. Minha mãe não deu muita importância até que, certo dia, ela apareceu com uma das orelhas toda machucada, e falando para minha mãe que o homem tinha virado lobisomem e tentado atacar ela, que, por sorte, conseguiu correr e se trancar no banheiro. Depois desse acontecido, minha mãe nunca mais deixou a gente ficar para fora de casa à noite. Eu vou contar uma das histórias do meu pai. Meus avós moravam em uma fazenda que tinha vários eventos estranhos. Meu pai sempre contava suas histórias. Eu vou contar algumas aqui. A primeira que eu vou contar é do irmão mais velho do meu pai. Uma noite, ele acordou e passou a mão na beirada da cama, em algo que parecia um gato, e quanto mais ele alisava, o bicho ia crescendo. Ele começou a gritar e falar que tinha algo ali. Todos levantaram e ninguém viu nada. De repente, ele começou a apanhar de chicote, mas ninguém viu o que era. Ficou todo marcado, coisa sem explicação mesmo. Quando me casei, fomos a tal fazenda e tinha um primo do meu pai morando lá. Daí, meu pai perguntou se ele via as coisas nessa fazenda ainda. E ele relatou que sim, que ouvia passos que chegava até a porta do quarto e depois voltava. Que jogava panelas no chão, enquanto ele falava, eu comecei a ouvir barulhos, como o de cavalo carregando latas de leite. De repente, parou e desceu alguém, amarrou o cavalo na frente da sala da fazenda. Fui até a janela e olhei. Eu não vi nada, não vi ninguém. Voltei e perguntei: tem vacas de leite por aqui? Alguma fazenda que produz leite e entregar em algum lugar? E eles responderam que não. Eu fiquei assustado, mas não falei nada porque era meio-dia. Eu imaginei se escutei barulhos de coisas que não existiam em pleno meio-dia. Imagina a noite, o que eu ia ver? Meus pais dormiram lá nesse dia, mas eu não quis ficar nem mais um minuto e vim embora para minha casa. Nessa fazenda, meu pai e os dois irmãos mais velhos, um de 9, outro de 8 na época, meu pai estava com 7, viam muitas coisas na casa. Um dia, andando pela mata, avistaram uma casinha abandonada e 3 bebês chorando de roupa vermelha em cima do telhado. Eles saíram correndo. Os 3 contaram a mesma história por toda a vida. Outra vez, eles começaram a assoviar às 18 horas. Minha avó pedindo para que eles parassem e meu pai, o mais arteiro, continuou assoviando. Algo começou a aproximar e assoviar perto da casa e entrou pela chaminé, dentro do fogão de lenha.
Minha avó, despreparada, colocou os filhos debaixo da mesa e começou a rezar. Só depois de muita oração que o assovio sumiu. Até hoje penso nessa fazenda. Será que ainda existe coisas por lá? Eu não sei se quero saber. Eu só sei que eu tenho medo até hoje. Só de relatar eu me arrepiei várias vezes. Eu vim contar a minha experiência com uma sereia. Eu tinha 5 anos e eu fui para a roça com o meu avô olhar as vacas. Minhas primas estavam correndo e eu perguntei onde elas estavam indo. E elas falaram: a gente tá indo tomar banho de rio. Vamos, Thaís? Aí eu fui. Eu lembro direitinho que, quando a gente estava na beira do rio brincando, eu vi uma delas me olhando. Eu olhei de volta e sorri, mas uma das minhas primas começou a rir de mim e me chamou de doida. Eu nem liguei. Depois eu vi outra. Elas estavam acenando para mim e eu, encantada, entrei na água, mas eu não sabia nadar. Mesmo assim, eu fui. Quando eu entrei, eu comecei a me afogar. Foi então que eu as vi vindo na minha direção. Elas me pegaram e me levaram para fora. Eu chorei de felicidade e elas sorriram para mim. Minhas primas viram tudo e também ficaram encantadas. Depois eu fui para casa e contei para minha mãe, mas ela não acreditou. No outro dia eu voltei lá, mas eu não as vi. Quando eu completei 6 anos, a gente se mudou para a cidade. No meu último dia na roça, eu fui até o rio, dei um beijo na água e eu não as vi mais. Mas sempre que eu entro na água, eu sinto como se elas estivessem ali. Uma conexão forte, gente. É real o que eu vivi. Elas existem e eu sou a prova disso. Eu amo elas. Eram lindas, muito lindas. Ó, vou te falar que elas te chamando, acenando pra você entrar na água, não era pra brincar com você. Fica só aí um ponto. Uma coisa que eu queria fazer um relato de oceanos, talvez, marinheiros, que tenha sereia. Eu tô flertando com isso, tô procurando algum relato assim. Essa história quem contava era minha mãe. O fato ocorreu em algum lugar chamado Nossa Senhora da Abadia da Água Suja. A fazenda era conhecida como Colônia dos Braços Fortes, mas não sei se ficava em Minas Gerais ou Goiás. Naquele tempo, as fazendas dependiam muito dos trabalhadores braçais, ainda que existissem aparelhos de tração animal. Era necessário muita gente para derrubar matas, roçar, capinar, plantar e colher. Tudo era feito manualmente. Em uma determinada fazenda, havia um peão muito ranzinza, que era respeitado por todos por se tratar de um feiticeiro. Sim, os peões o respeitavam por medo. Todos os dias, na hora do almoço, era preciso esperar o velho se servir primeiro. Ninguém podia se antecipar. E isso ocorreu durante anos. Mas, certo dia, um rapaz chegou à fazenda e pediu um emprego. Ou colocação, como costumavam chamar. E ele conseguiu trabalho ali. No primeiro dia, percebeu que todos esperavam o velho, que vinha devagar e chegava por último na roça. Ainda assim, ninguém ousava se servir antes dele. No segundo dia, o jovem não aceitou aquela situação. Se serviu antes e, quando o velho finalmente chegou, com a sua pressa de uma tartaruga de férias, o rapaz já havia almoçado e estava deitado descansando. Foi então que começou um bate-boca, uma troca de ofensas. Tomada pelo ódio, o velho tirou o chapéu e jogou-o no chão. O chapéu se transformou em uma cobra. O rapaz, mais que depressa, atirou seu próprio chapéu em cima, e ele também virou uma cobra, só que maior. O velho estendeu a mão, pegou a cobra pelo pescoço, e ela voltou a ser um chapéu. O rapaz fez o mesmo. Sem almoçar, o feiticeiro pediu as contas e foi embora naquele mesmo momento.
Poucos dias depois, o jovem desapareceu. Ninguém soube explicar como, e ele nunca mais foi visto. Era meados de 2015 e minha família tinha o costume de sempre passar o final de semana na roça. Lá é uma comunidade onde as casas ficam razoavelmente afastadas umas das outras. A comunidade Pai Inácio sempre foi cheia de histórias e mistérios. Minha irmã e eu crescemos ouvindo casos e o folclore sempre foi muito real e vivo pra gente. Numa noite, meu pai, minha irmã e eu saímos de casa por volta das 20 horas para ir até a casa das minhas tias. Lá, a noite é bem escura por ser afastado da cidade, e o céu é super estrelado. No caminho descendo por um pedregulho, em uma estrada cercada por enormes aroeiras dos dois lados, percebemos algumas luzes grandes e geométricas no céu, que parecia nos acompanhar. A princípio paramos para observar, curiosos, mas a situação começou a ficar assustadora, pois as luzes pareciam se abaixar, descer e realmente acompanhar os nossos movimentos. Voltamos correndo para casa, mas as luzes nos seguiram. No quintal, elas pararam bem acima de uma árvore onde vários passarinhos dormiam. Foi então que aconteceu a parte mais assustadora. Os pássaros começaram a voar, assustados, fazendo barulho, e entraram dentro da nossa casa, que tinha um telhado antigo, sem laje, e eles ficaram lá voando, completamente desorientados. Minha irmã e eu começamos a chorar, apavoradas. Nós três, junto com a minha mãe, nos trancamos dentro de casa por um tempo. Meu pai pegou uma foice e fomos lá fora para ver. As luzes ainda estavam lá. Decidimos tentar ir para casa da nossa tia mesmo assim, e as luzes continuaram nos acompanhando. Passamos pela estrada fechada por árvores, e quando saímos na parte aberta, as luzes desceram em direção à montanha e desapareceram. Chegamos com o coração na boca, correndo e chorando, contando às minhas tias sobre essa estranha experiência. E é com esse relato que a gente termina o episódio de hoje. Mas eu quero que vocês arrastem aí no Spotify um pouquinho pra cima e deixem seu comentário. Eu fico muito feliz quando tem comentário de vocês. É um melhor que o outro, um mais surpreendente que o outro, e vocês deixam comentários excelentes. Eu fico muito agradecido. Outra coisa que eu quero saber de vocês. Eu quero histórias, relatos, mas sem ser esse fantasma do canto, da parede, sabe? Histórias OVNIs, lobisomens, lendas folclóricas, ou alguma coisa assustadora que aconteceu com vocês, reais, tipo uma falha na Matrix, que não entra em reais, mas falha de Matrix. Sabe? Fora do óbvio. Fora do óbvio. Manda aí pra gente no nosso e-mail, terronesquina@gmail.com, ou manda no Insta. Chama a gente lá, que a gente vê a melhor forma de você contar esse relato pra gente. Agora, a Andrea falou: Mano, amei o episódio, e não aceito que digam que só Estados Unidos tem relatos estranhos. Tia Tami completou: valorize a assombração nacional. Sim, assombrações nacionais, histórias nacionais. Vamos tirar esse centro dos Estados Unidos. Vamos pro mundo para ser só histórias dos Estados Unidos. Então, é aqui que vai ficar a deixa para um novo Terror na Esquina. E com isso eu digo: cuidado nas esquinas. Tchau!